Eu queria que nessa noite você tivesse certeza de uma coisa. O que Deus vai falar ao teu coração, Ele já falou o meu. E eu peço a Ele que assim como Ele fez arder no meu coração, que também Ele faça arder no seu. Porque nós temos dias em que muitas pessoas, que apesar de elas estarem dentro da igreja, elas não estão acessando o sobrenatural. Pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda assim, no campo de fé, no campo espiritual, a vida dela ainda está, de certa forma, parada, estacionada. E eu peço a Deus que nessa noite Ele venha provocar algo sobrenatural no teu coração. Você possa sair daqui hoje impactado, que você possa sair daqui hoje com a sua fé avivada, e certo de uma coisa, que o mesmo Deus que fez no passado, é o Deus que faz hoje, e é o Deus que sempre vai continuar fazendo. Amém, igreja? Queridos, as pessoas estão na igreja, chegam à igreja, que é um ambiente de fé, mas é notório que mesmo assim, muitas pessoas não estão vivendo uma experiência com o sobrenatural. E aí talvez você vá me perguntar assim, mas por que será que isso acontece? Será que o tempo de milagres acabou? Será que os grandes feitos que nós lemos na Bíblia estão extintos? Porque quantas vezes, querido, querida, você não veio até a igreja em busca de um milagre, mas ainda assim você voltou do mesmo jeito? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você acessou a um lugar de fé, onde existe um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, e que você intercedeu a Ele por algo, mas ainda assim você voltou da mesma maneira que chegou? Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele se manifesta por meio da fé. Porque nós entendemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Muitos estão, como eu disse, acessando a igreja, mas não têm acessado ao coração de Deus, não têm tocado em Deus. E quando eu falo de tocar, é por meio da fé. Eu tenho visto que muitas pessoas estão dentro da igreja em busca de conhecimento, sabe? As pessoas estão buscando conhecer mais. Mas, queridos, se você busca conhecimento, se você busca ter entendimento da palavra, mas você não age sua fé, é em vão. Eu não estou dizendo com isso que não é para que você procure ter mais esclarecimento da palavra. Não, pelo contrário, você deve investir cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. Mas entendendo que uma fé sem obras, ela é morta. Ela é inoperante. Ela para nada serve. Então a nossa fé, ela tem que vir seguida de uma atitude. A nossa fé, ela tem que vir seguida de uma ação. Algo precisa ser feito nesse ambiente para que um milagre então aconteça. É só você olhar para a Bíblia, que todos os feitos do passado, de pessoas que alcançaram o milagre, elas tiveram que ativar a sua fé. Jesus realizou os milagres, mas primeiro elas tiveram que provocá-lo. Elas tiveram que fazer algo para que aquele milagre então sucedesse à vida delas. E eu me peguei pensando algumas vezes, tenho certeza que você já tem, talvez você esteja aqui, tem algum tempo de igreja, mas eu sou de uma época que as pessoas, tudo elas se voltavam para Deus. Como assim, Sérgio? A exemplo disso, por exemplo, a pessoa acordava sentindo uma dor. Antes de ela pegar a caixa de um remédio, uma dipirona, ela primeiro fazia o quê? Não, primeiro deixa eu orar a Deus. E quando ela podia, ela corria para onde? Para o altar de Deus. Eu vou lá no altar. E mesmo quando ela fazia uso do antibiótico, que eu não estou dizendo para você não tomar remédio, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que primeiro ela agia a fé, para depois agir os meios convencionais, o meio humano. Mas primeiro ela ia para o lado sobrenatural. E mesmo assim ela pegava aquele comprimido, levantava ao céu, olha Senhor, eu vou tomar esse comprimido, mas quem vai me curar é o Senhor, eu tenho certeza disso. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. As pessoas hoje elas estão no automático, né? Qualquer problema ela já corre para o médico, ela já quer resolver o problema da forma convencional, mas o nosso Deus não é convencional.
O nosso Deus é um Deus sobrenatural. E muitas vezes nós temos corrido na direção contrária, para que nós possamos ver o agir de Deus sobre a nossa vida, que é o milagre, que é aquilo que todos nós buscamos. Eu tenho sentido falta, igreja, daquela fé genuína, que desafiava as doenças, que desafiava os problemas, e orações que moviam os céus, que estrondavam a terra. Tamanha fé que a pessoa, ela era imbuída através da oração que ela realizava. E na Bíblia, queridos, nós temos vários testemunhos de pessoas que chegaram diante de Jesus e foram curadas. E como eu disse aqui, era muito comum, não sei se você se recorda disso, quem tem mais um pouquinho tempo de igreja igual a mim, era muito comum as pessoas chegarem na igreja, sem andar e sair andando. Cego enxergar. Eu estou falando durante o culto. Pessoas que às vezes o pastor fazia ali um apelo para ela na hora da oferta, e ela às vezes sem condições pegava aquilo que ela tinha, como a viúva, colocava sobre o altar. Antes de sair do culto, às vezes o telefone tocava, olha, aquela porta de emprego se abriu. Ou no decorrer da semana, ela já falava, pastor, deixa eu contar um testemunho. Eu cheguei com aquele último dinheiro que eu nem podia dar passagem, e eu coloquei sobre o altar, e eu recebi uma porta de emprego. Quem lembra disso, gente? Ou será que sou eu que sou velho aqui? Hã? Você pegou essa época também? Era natural os milagres. Isso acontecia em qualquer culto. Não tinha dia específico para essas coisas acontecerem. Sabe, queridos? E diante disso tudo, eu quero te perguntar: há quanto tempo você, não os outros, mas você, não vive assim uma experiência sobrenatural com Deus? Quanto tempo que isso não acontece com você? E aí, diante dessa falta dessas experiências com o sobrenatural, talvez é o caso de você se perguntar: será que o meu problema tem solução? Ou será que não tem saída para esse problema? Porque eu já sofro com ele há tanto tempo, há tanto tempo que essa situação ela vem protelando sobre a minha vida. E aí você até se pergunte: será que ainda vale a pena buscar a Deus em prol desse milagre? E hoje, queridos, nessa noite nós vamos falar sobre um homem que também vivenciou um problema durante muito tempo. Ele ficou com a sua vida parada durante muitos anos. E eu estou me referindo aqui ao paralítico do tanque de Betesda. Eu não sei quantos conhecem essa passagem, mas essa passagem fala que havia um tanque, o nome dele era de Betesda, que simboliza misericórdia, e havia uma crença naquele lugar que de certo em certo tempo descia um anjo da parte de Deus e tocava nas águas daquele tanque, e o primeiro que descesse aquela água saía curado. E dentre essa multidão de enfermos e doentes, coxos, paralíticos, havia um homem, pasmem, nessa condição, 38 anos. Gente, 38 anos é muito tempo, não é? É quase a minha idade, eu tenho só um pouquinho mais, mas é quase isso. É muito tempo. Mas em prol daquela crença, as pessoas estavam ali em busca de um milagre. Queridos, no caso desse homem, a vida dele parou totalmente devido à sua doença. Mas e você? Será que não existe também uma área da sua vida que se encontra parada, precisando de um milagre, precisando andar? Talvez seja a sua vida financeira que está parada, ou a sua família, é um problema familiar que fez com que a relação conjugal ali ficasse parada, estagnada, ou um problema que você tem enfrentado com seus filhos, ou talvez um problema semelhante a esse paralítico na sua saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, não é verdade? E nós iremos então essa noite falar sobre a história desse paralítico, que, como eu disse, ficou naquele tanque durante 38 anos. E eu quero chamar a tua atenção para um fato, que nesse texto, o nome dele não é mencionado. Ou seja, ele era só mais um enfermo no meio de uma grande multidão. Sabe o que isso prova, querido, querida? Que Deus está acessível a todos nós nessa noite. Que Deus está aqui para fazer um milagre na vida de todos aqueles que aqui vieram em busca de um milagre. Sabe por quê? O nosso Deus não faz acepção de pessoas.
Olha, tanto faz se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre. E talvez você esteja aqui essa noite pensando, eu quero um milagre, mas logo em seguida você pensa, mas quem sou eu? Jesus tem coisas mais importantes para fazer, para realizar, pessoas mais importantes do que eu, problemas maiores para se preocupar. Mas nesse texto, você vai perceber que Jesus já sabia que aquele homem estava ali, precisando de um milagre, o tempo que ele se encontrava naquele lugar. Amados, coloca o que eu vou te dizer essa noite dentro do seu coração. Jesus se importa com você. Ele sabe todos os seus passos. Ele sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. E essa noite ele vai te mostrar como acessá-lo para alcançar esse milagre. Glória a Deus. O texto que nós vamos usar como referência, se você estiver aí com a sua Bíblia, ele se encontra lá no Evangelho de João. É o capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Queridos, a minha versão é da NVI, tá? Então, se alguma coisa tiver um pouquinho diferente da sua Bíblia, é só porque a minha versão é outra, mas a palavra é a mesma. Todos acharam? Versículo 5 diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Deixa eu só fazer uma oração aqui. Pai, esse é o exato momento em que eu fico de lado para que o Senhor fale. Porque eu vim aqui para ser apenas um canal, apenas para ser resposta para tantas perguntas, meu Pai, tantos queixumes. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar do teu poder através dessa palavra, para que pessoas que chegaram aqui com a vida paralisadas, meu Deus, áreas da sua vida paralisadas, elas possam a partir de hoje acessar ao Senhor. E a partir de hoje, aquilo que se encontrava parado a vida delas, volte a andar, Senhor. Amém, igreja? Bom, o título do nosso sermão é: o tempo de milagre não acabou. Posso te pedir um favor? Você pode ser boca de Deus nessa noite para o teu irmão? Então você vai virar para ele com convicção, vai olhar nos olhos e vai falar assim: ó, o tempo de milagre na tua vida não acabou. Isso, seja a boca de Deus para ele essa noite. Falou com convicção? Ele creu? Porque se ele creu, ele já recebeu. Se ele creu, ele já recebeu. Agora, se ele ficou meio tímido, não, mas eu creio que vocês são um povo de fé. E creio que Deus me trouxe aqui para abençoar a tua vida essa noite. Amém, igreja? Olha, o que você precisa fazer para alcançar o seu milagre hoje? O que você precisa fazer? Sérgio, o que eu preciso fazer para alcançar um milagre hoje? Primeira coisa que eu aprendo com esse texto: que nós precisamos agir diante dos problemas. Ação é necessária. Eu tenho como referência ainda no Evangelho de João, o versículo 5 e 6. O problema de você não resolver essa situação na sua vida, de você ficar adiando, dar um fim nele, de buscar a solução para os seus problemas, está em você acabar se acostumando com ele. Nós, seres humanos, somos adaptáveis a qualquer situação. Mas, meus queridos, Deus não te chamou para você ficar administrando problemas. Não. Mas para que através da sua fé nele, você vença esses problemas e glorifique o nome dele através de um grande testemunho na sua vida. Pois quantas pessoas
que aprenderam a administrar os problemas e a conviver com eles. Quer dizer, tem pessoas que aprenderam a conviver com a dor, né? Tem gente que aprendeu a conviver com um casamento infeliz, com a falta de haveres, com a falta de paz. Ela se acostumou, devido ao tempo, ela acabou se adaptando àquela condição. Queridos, quantas pessoas que estão na igreja como aquele homem, pois ele via todo mundo sendo curado, ele via os milagres na vida de outras pessoas, ele via pessoas chegando, doentes, saindo curadas. Mas a pergunta é, quando seria a vez dele? E quantas pessoas que estão aqui hoje como esse homem? Que você vê pessoas chegando, recebendo milagre, você está aqui e na sua vida não sucede, mas quem vai chegando vai recebendo e você continua aqui. E a pergunta que eu te faço é, será que realmente nós já fizemos tudo? Usamos todas as nossas armas? Jesus vai dizer que aquele homem estava deitado há muito tempo, ou seja, ele estava na mesma posição. Querido, nós precisamos mudar a nossa posição. O que eu quero dizer com isso? Sair da mesmice, sabe? É mudar de estratégias na hora de enfrentar os nossos problemas. É hora de nós partirmos para o ataque. Pois a fé, queridos, é como músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica, ele cresce. Mas ao mesmo tempo que você também não exercita esse músculo, ele fica fraco, ele fica vulnerável. Queridos, falando ainda sobre o que nós temos aprendido aqui na casa do Senhor, porque quando você vem ao culto, você recebe estratégias para vencer. Você recebe armas, você aqui é adestrado para enfrentar suas lutas. Mas você precisa entender que a igreja não é um ambiente hostil. Aqui você vem para receber instruções de guerra. Mas você precisa pegar o sobrenatural que você recebe aqui e levar para o campo natural. Ou seja, não adianta eu pegar tudo que eu aprendo na igreja e não colocar isso em prática lá no meu casamento, lá na minha família com meus filhos, ou lá na minha empresa, ou lá no meu trabalho. É lá que você tem que manifestar a sua fé. É lógico que nós manifestamos a nossa fé dentro da igreja, mas a nossa luta não está aqui dentro. A nossa luta está onde? Está lá fora. Queridos, não podemos limitar a nossa fé. Como eu disse, nós não podemos usar essa fé só dentro da onde? Dos nossos templos. E aí eu queria trazer para vocês essa noite 2 exemplos de situações que também estavam paradas, mas que essas pessoas fizeram algo para que essa situação mudasse e elas foram agraciadas por Deus por meio do milagre. Primeiro eu quero falar de uma experiência que eu vivi. Eu nem sempre fui da Atitude, fui de um outro ministério. Eu me recordo que um culto que acontecia sábado pela manhã, o pastor da minha igreja, ele fez um voto, lançou uma palavra profética, disse, olha, você que tem fé, de ao acabar esse culto, sair daqui, e lá onde é a tua terra prometida, aquilo que você quer conquistar, então você vai sair daqui e vai direto lá. E nessa ocasião eu estava desempregado, mas já tinha colocado o currículo em alguns lugares, mas havia uma empresa na ocasião que eu queria realmente trabalhar naquele lugar. E queridos, acabou o culto. Para mim chegar àquela empresa, eram 2 conduções que eu tive que pegar. E olha, podem me chamar de maluco, mas eu fui. E quando eu cheguei na porta da empresa, eu coloquei minhas mãos na grade e ali eu fiz uma oração, Senhor, é aqui que eu vou entrar. Não se passou muito tempo depois, eu fui chamado para aquela empresa. Mas você entende que eu tive que fazer algo além do que eu já fazia? Que é o que Jesus está falando aqui, que a gente tem que agir nossa fé, que a gente não pode sempre fazer as mesmas coisas, porque aquele homem estava na mesma posição 38 anos, também 38 anos com o mesmo problema. E aí um outro exemplo que eu vou te dar, quem é mãe aqui, quem é pai? Quem está enfrentando uma luta com filhos, ou no casamento, faz assim. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o testemunho que eu vou te dar agora não é meu não, eu faço parte dele. Mas esse testemunho aqui, na verdade, é um testemunho da minha mãe. Porque eu, durante muito tempo, eu fui um filho levado, né? Não era fácil. E minha mãe
nunca deixou de lutar por mim, sempre orando, joelho no chão, jejum, oração, e faz campanha. E eu me recordo muito de uma data específica em que eu estava saindo para uma balada, e ela virou para mim e falou assim, ó, aí vai um homem de Deus. Olha, vou te falar, eu só não falei algumas coisas para ela porque Deus não deixou, porque eu não estava sozinho, eu estava acompanhado, né? Naquela ocasião eu não estava bem. E eu afrontei ela e disse assim, olha, eu estou muito novo para servir esse teu Deus. Quem sabe quando eu chegar lá no fim da minha vida, eu me rendo a esse teu Deus. Queridos, naquele mesmo ano eu me converti. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Ela estava sempre o quê? Persistindo. Nunca parava. Sempre estava fazendo alguma coisa. Sempre persistindo para que ela pudesse ver o sonho dela, que era ver o filho dela convertido. Queridos, a persistência dela teve resultado. Por isso eu digo para você essa noite, não desanime, nem pare de usar a sua fé, pois o seu milagre vai acontecer. Mas é necessário agirmos a nossa fé, assim como aquele paralítico agiu, né? Porque quando Jesus deu ordem para ele levantar, ele levantou. E assim como também eu e minha mãe fizemos, ou seja, nós ouvimos a voz de Deus e seguimos. Então, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, nós precisamos agir a nossa fé. O que eu preciso fazer para alcançar meu milagre hoje? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, você precisa ter uma fé autônoma, ou seja, uma fé que não fica encostada na fé de outras pessoas. Referência, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7. Amados, Jesus te ama, mas Ele não tem pena de você. Se tem uma coisa que não agrada a Deus, é você ficar se vitimizando. Jesus perguntou para o paralítico, você quer ser curado? Gente, a resposta era simples, era só falar o quê? Sim. Ao invés disso, ele ficou dando desculpas, dizendo, mas eu não tenho ninguém que me ponha na água, toda vez que eu vou, alguém vai antes de mim. Queridos, enquanto você ficar culpando os outros por não alcançar seus objetivos, você vai ficar adiando a sua vitória. Não fique esperando que as outras pessoas tenham pena de você. Não queiram que as pessoas te carreguem no colo. Tenha uma fé independente. Ou seja, você está aqui, não fica contando com a minha oração. Não é que eu não vou orar por você, mas você tem que fazer. Você tem que ir atrás daquilo que você quer. Você tem que exercitar a sua fé. Não faça como aquele homem, mas assuma a sua responsabilidade. A partir de hoje, dizendo, eu tenho que resolver esse problema. Você pode bater no teu peito e falar isso, eu vou resolver o meu problema. Mas e Deus? Não, Deus vai intervir, mas começa em você. Você tem que tomar a sua atitude. Já reparou, queridos, que para a derrota, para o fracasso, as pessoas sempre têm uma justificativa? Vou te dar um exemplo. Geralmente na entrevista, quando acaba uma partida de futebol, os jornalistas chegam ali, chega assim no jogador que perdeu, né, e fala assim, e aí, o que aconteceu hoje? Não, é porque a gente está cansado, foi o fuso horário, a arbitragem prejudicou a gente. Mas você já viu também que quando ele vence não tem justificativa? Venceu e pronto, é 3 pontos no bolso, e a gente vai ser campeão. Ou seja, para a derrota sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa. E nós não podemos viver dessa forma, queridos. Então hoje, tome uma atitude. Jesus mandou aquele homem se levantar, sem pensar muito, pois muitas vezes se pensarmos não fazemos, pois às vezes o que a fé nos pede para fazermos é loucura. Eu tenho como exemplo, quem sabe que lá na nossa igreja de Nova Iguaçu a gente está numa campanha para a construção do templo. E aí o pastor está fazendo um ato profético, a campanha é tijolo por tijolo. E aí a gente tem uma irmã lá dentro de tantas pessoas que estão testemunhando, e que quando o pastor convidou para fazer parte dessa campanha, né, que nós estamos ajudando para construir o nosso templo, essa irmã se encontrava desempregada. Aí ela pegou o carnezinho para poder fazer esse voto com Deus, desempregada mesmo. Sabe o que aconteceu? Ela trabalha na área da saúde, ela já está em 2 empregos. E o melhor você não sabe, devido a uma doença que ela teve lá atrás, ela não podia engravidar. E ela foi fazer um exame de rotina, ela está grávida. Mas você está vendo só, gente? Mas é através do quê? Da fé, da atitude. Porque se ela ficasse sentada no banco esperando, dizer não tenho condições para participar da campanha. Deus sabe, e é verdade, ela não estaria mentindo.
Mas o milagre, queridos, ele é provocado. Ou seja, ou eu ajo a minha fé para que o milagre aconteça, ou eu vou continuar como esse homem que estava há 38 anos, e ainda continuava na mesma condição. A verdadeira fé exige que primeiro você creia, se lance, mesmo que pareça loucura, e depois nós veremos o milagre. Por exemplo, você quer comprar uma casa, aí você fala: Sérgio, mas eu não tenho condições. Querido, o que custa você ligar para a imobiliária e perguntar quanto custa, marcar para fazer uma visita, entra lá, bota o pé na tua terra para mim e falar assim: Senhor, essa casa vai ser minha. Já começa a imaginar, ó, a geladeira vai ficar aqui, aqui vai ser a cama, ali vai ser o quarto das crianças. Não sei se você está entendendo. Porque primeiro, queridos, o milagre acontece no campo espiritual, depois vem para o natural. E às vezes você fica esperando ter a condição para fazer. Mas nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém, gente? Eu até separei aqui, ó, Isaías 14, 24. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Ou seja, como eu penso, acontece. Como eu determino, se efetua. Então, é a minha fé. Em Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, queridos, faça o que a tua fé te pede. Tome uma atitude e viva os milagres de Deus para a sua vida. O que você precisa fazer para alcançar seu milagre hoje? Terceira coisa que eu aprendo com esse texto: decida hoje viver um novo tempo. Decida hoje. Não é amanhã, é hoje, é agora. A referência está em João capítulo 5, versículo 9. Amados, quando o milagre acontece, nós vivemos um novo tempo. Aquele homem passou a viver. Ele já não precisava daquele leito. Ele não dependia mais de ninguém, da esmola de ninguém. Ele passou a ter acesso a um novo mundo, um mundo de possibilidades. O limite daquele homem foi quebrado. Ele passou a ter acesso a tudo que ele estava impossibilitado durante todos aqueles anos. Ele teve uma experiência com Deus. Queridos, quem vive o sobrenatural descobre como Deus é poderoso. Na verdade, ele conheceu Jesus. Queridos, é impossível que você conheça Jesus e a tua vida continue do mesmo jeito. Não tem como. Talvez você entrou aqui só à procura de um milagre, de uma cura, de uma porta de emprego, mas Jesus quer te dar algo muito maior. Ele não quer só te curar, mas Ele quer usar o teu testemunho para curar aqueles que hoje se encontram enfermos. Queridos, logo que esse homem foi curado, isso aqui é uma coisa gloriosa. Ele foi interrogado pelos judeus. Vem cá, quem te curou? Depois você pode olhar lá em João, ainda no capítulo 5, está entre o versículo 10 e 15. E aqueles homens interrogaram: vem cá, quem te curou? Porque ele foi curado no dia de sábado, né? Quem foi que te curou? E Jesus realmente não havia se apresentado para ele. Jesus não deu o nome para ele. Então ele falou assim: eu não sei quem me curou. E aí, dias depois, ele estava dentro do templo e Jesus também estava. Jesus se voltou para ele e disse assim: olha, estás são, não peques mais. E a Bíblia diz que em seguida esse homem saiu anunciando sobre Jesus aos judeus. Olha só que coisa gloriosa. O mesmo homem que estava ali dependendo da esmola de muitos, sabe, as pessoas se condoendo dele, naquela condição, 38 anos, quando ele teve esse encontro com Jesus, essa experiência com o sobrenatural, agora ele já não está mais ali dependendo dos outros, agora ele está dando testemunho dele para outras pessoas, ele está pregando o evangelho, porque é isso que Jesus faz, querido. Quando Jesus entra na tua vida, as coisas mudam. Não é mais você que vai pedir às pessoas para te ajudarem, é você que vai estender a mão para levantar o que está caído. Ele quer te fazer um agente de milagres. Ele não quer que pare em você, mas Ele quer que através da sua vida o evangelho chegue muito mais longe. Amados, não podemos ser uma represa, não podemos reter aquilo que temos recebido de graça por Deus, mas Ele quer que sejamos uma fonte inesgotável, onde as pessoas sempre vão para beber águas vivas que existem dentro de nós. É isso que tem que acontecer.
Sabe, as pessoas têm que vir de longe. Você imagina as pessoas quando... Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas as pessoas, quando... Olha, Jesus curou um paralítico. Aí daqui a pouco ele apareceu, esse paralítico que vocês estão falando sou eu. Como assim ele te curou? Jesus pode te curar também. Você consegue entender a dimensão da coisa? Que através dele, outras pessoas foram alcançadas, outras pessoas foram curadas, vidas foram transformadas. Porque é isso que Deus faz, querido. Quando Deus entra na tua vida, Ele não transforma só a tua vida, mas Ele transforma as pessoas que estão à tua volta. Pessoas vão vir de longe para saber do teu testemunho, vão vir aqui, vão entrar nessa igreja e falar assim: foi em Saracuruna? É você? Vão até pedir para te tocar, você é de carne e osso? É verdade mesmo? Não é verdade. E você vai poder testemunhar: o mesmo Deus que fez na minha vida, faz na sua vida também. Basta você crer. Amém, igreja? Bom, nós já estamos caminhando para o fim, mas eu quero aqui ressaltar que para você viver hoje os milagres de Deus, é necessário que você haja a sua fé com intrepidez diante dos seus problemas, que você não cruze os seus braços esperando que alguma coisa vá acontecer, porque aquele homem ficou nessa condição 38 anos e nada aconteceu. O que aconteceu na vida dele foi só quando ele saiu do comodismo, quando ele realmente usou a fé que havia dentro dele. Então, queridos, como nós ouvimos, vamos intensificar as nossas orações, vamos intensificar os nossos jejuns. Eu até falava isso, talvez você ora, mas aí você ora 6, para meio-dia, ora 18, muda isso. Começa a orar no horário que ninguém quer orar, meia-noite, 3 da manhã. Ah, Sérgio, mas fazer jejum é tão difícil, querido. Se alguma vez na tua vida tu fez exame de sangue, tu teve que jejuar, mesmo não querendo, e tu aguentou, ou não foi? E por que quando é para a gente jejuar em prol de um milagre que nós queremos, a gente diz que não dá? Então a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa sair da mesmice. Nós precisamos provocar o milagre que queremos para a nossa vida. Pare de dar desculpas para as suas derrotas e fracassos. Pare de culpar os outros pela sua falta de vitórias. Está na hora de você se tornar responsável pelos resultados da sua vida. Então, vamos assumir o controle, vamos tomar posição, vamos tomar atitude e enfrentar os nossos problemas de frente. Lutar pelo milagre que nós queremos para a nossa vida. Quebrar esse limite, o que nos limita para vivermos realmente sobrenatural. Romper. Pois entre o querer e o realizar existe ação. Você precisa ter novamente o sabor de vitórias. Que talvez você está aqui e você fala: poxa, Sérgio, é verdade, eu tive um momento da minha vida que eu vivi tantos milagres, mas parece que há uma escassez hoje. Mas Deus está te convidando essa noite para você voltar a viver o tempo de milagre. E se você nunca viveu, você vai viver a partir de hoje. Creia tão somente. Deus quer te levar para um próximo nível. Ele quer que você desfrute de novas experiências. Agora você não é mais um paralítico. Agora é você aquele que vai curar o paralítico. Você agora é um agente de milagres. Você é um portador das boas novas. Glória a Deus, igreja. Queridos, eu quero te fazer um convite agora. Nós vamos aqui fazer uma oração nessa noite. Eu vou pedir para que você feche então os seus olhos, que você curve a sua cabeça. E se você, essa noite, entendeu tudo aquilo que Deus trouxe para você, então você vai repetir essa oração comigo. Porque Jesus está diante de você esta noite. E Ele está te perguntando: você quer me conhecer? Você quer entregar sua vida a mim? E aí, querido, você vai dizer a mesma coisa que aquele paralítico disse. Você vai dizer: sim, Senhor. Então, se você quer hoje ter uma experiência com Deus, viver o sobrenatural, entregar a sua vida para Ele, então você pode repetir comigo: sim, Senhor. Eu me rendo ao Senhor, porque eu quero hoje do Senhor uma nova vida. E se você fez comigo essa oração essa noite, aí, ainda com seus olhos fechados, levanta a sua mão direita. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. E eu quero fazer um convite a toda a igreja nesse momento.
eu quero fazer com você um momento profético. Talvez você reconheça que em algum momento você parou de usar a sua fé, você deixou de exercitar a sua fé ela ficou paralisada, atrofiada. Mas essa noite eu vou te convidar, através de um ato profético, determinar que a partir de hoje, não somente a tua fé vai andar, mas juntamente com ela toda a sua vida. E assim como Jesus deu ordem para aquele homem se levantar, eu vou te convidar nessa noite, igreja. E se você está aqui essa noite e você reconhece que a sua fé, ela precisa andar, você precisa andar, existe uma área da sua vida que está parada, mas que hoje você decide que vai andar, então levante-se do seu lugar, venha aqui diante do altar. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode ir até em direção à sua televisão, num ato de fé, num ato profético, e aqui diante do altar, faz esse voto com Deus, de que a partir de hoje, você vai agir a sua fé, sabe? Você não vai mais se vitimizar, você não vai colocar a culpa nos outros, porque Deus te chama essa noite, querido, querida, para todos vivermos um tempo novo, um tempo de milagres, tempo de renovação. Deus está te chamando para que você não apenas receba o seu milagre, mas que através do seu milagre outras pessoas sejam alcançadas, em Saracuruna, em toda Caxias, no mundo, porque o poder de Deus através da nossa fé, ele não tem limites. Pai, aqui estão esses teus servos e servas, Senhor, que nessa noite reconheceram que precisavam, meu Deus, de um ato de fé, e que através, Senhor, dessa atitude em ele e ela se levantar e vir diante do teu altar e tomar a decisão, Deus, de não mais esperar, de não mais aceitar, administrar problemas, mas de ir avante, Deus. Que através dessa noite, desse ato de fé, muitos milagres venham suceder à tua casa, à tua igreja. Que isso possa chegar aos meus ouvidos lá em Nova Iguaçu. Que isso possa chegar aos ouvidos do pastor Guido. E assim dos vizinhos, dos familiares dessas pessoas. De que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje nesse lugar. E vai continuar operando. Porque onde houver a fé, haverá, meu Deus, a manifestação do teu poder. E os que creem digam: eu tomo posse da minha vitória. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos, pode continuar aqui na frente. Eu queria nesse momento agora convidar a todos que ficaram até mesmo no lugar, porque eu sei que o pastor está numa campanha pelo resgate da família. Eu não posso terminar esse culto sem orar pela sua família. Então vem aqui na frente. Se você estiver ao lado do marido, da esposa, abrace ele, abrace a ela. Se os seus filhos estiverem aqui, abrace os seus filhos. E se o teu familiar não estiver aqui ainda, brevemente ele estará do teu lado também. Nós vamos então interceder em prol da tua família. Isso. Eu queria que você elevasse o seu pensamento agora à sua casa, aos seus entes queridos. Talvez ainda estão no trabalho, na faculdade, na escola, ou estão em casa, simplesmente não quiseram estar aqui essa noite. Mas através da nossa fé, Pai, assim como hoje eu sou fruto da oração de uma mãe que de joelhos te pedia todos os dias, assim eu creio que sucederá aos entes queridos dessas pessoas, Pai, porque eu sei que a oração que fazemos a Ti, ela nunca volta vazia. Então que nesse momento, ó Pai, visita a casa dessa pessoa, visita ao marido, visita a esposa, aos filhos, aos netos, a toda a sua família, a toda a sua parentela, Deus. Que naquela casa haja salvação, que haja libertação, ó Pai. Que haja ali cura, que haja ali milagres. Talvez ela tenha um familiar desempregado, que
que já bateu em tantas portas. Então que nessa noite, Deus, essa porta se abra, meu Pai. Que seja uma noite de restauração, que seja uma noite em que o filho dela vai dizer: mãe, eu quero me render a Cristo, eu quero largar a vida de vícios, porque eu entendo que esse mundo não tem nada a me oferecer, mas eu quero caminhar juntamente com a senhora, com o Senhor, para a casa do Deus Todo-Poderoso. Deus, aqui se encontram pessoas que estão aqui abraçadas em família. Fortalece esses laços, meu Pai. Fortalece essa união. Se esse casal está passando por momentos difíceis, que o Senhor sustente eles na Tua presença, em comunhão, em união, Pai. Que o Senhor atenha cada uma dessas pessoas, Pai, que é feita de Ti, ó Pai. Muita fé no coração. Espírito Santo, que quando retornarem em paz e segurança, elas já possam encontrar um outro ambiente na sua casa, na sua residência, entre os seus familiares. Pai, te peço nessa noite, leve essas pessoas em paz e segurança, guarda, proteja-as, Pai, que elas possam ter um restante de noite abençoada na Tua presença, e que o Senhor já prepare para um novo dia que vai chegar, mas que seja um dia de vitórias, de bênçãos, que ela seja surpreendida com o sobrenatural. É o que nós te pedimos e agradecemos, porque temos a certeza que o Deus que nós invocamos nessa noite, Ele já nos ouviu e já nos respondeu. Amém e graças a Deus.